A paz do Senhor Jesus Cristo, finzinho de tarde, comecinho de noite, uma chuvinha gostosa, e nós aqui trabalhando um pouquinho nas nossas aulas. Panorama Bíblico, livro de Levítico. Vamos lá então? Capítulo 11. Nós vamos começar, peraí... Levítico, capítulo 11, que eu já estou lá na frente, vendo a aula, né? Muito bem, no capítulo 11, o Senhor Deus, então, começa a passar para Moisés uma lista de animais considerados limpos e de animais considerados impuros. Isso para a alimentação, né? Não é nenhum tipo de maldição sobre os bichinhos, não. É apenas para a alimentação, aqueles que o Senhor considera limpos e aqueles que não. Então vem toda uma lista aqui nesse capítulo 11 sobre esse tipo de animais. Amém? Agora, lembrando que nós, na graça, a igreja, não temos que cumprir esse mandamento aqui, né? Se bem que são saudáveis. Isso aí não podemos, né? Não é verdade? Nem dizer que não. E mesmo porque quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, a orientação que ele deu está lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 29, a orientação que ele deu foi que eles comessem apenas dos frutos de árvore, de relva, mas que dessem semente. Mas depois, né, do dilúvio, ele então autoriza ali Noé a comer os animais, mesmo porque a terra estava ainda se recompondo do dilúvio, né? Então ele autoriza também. E agora, então, para o povo dele, ali para Israel, ele estabelece então essa distinção entre animais aptos, bons, limpos para alimentação e os que não o são. Amém? Nós, que estamos debaixo da graça, nós seguimos a orientação do Concílio de Jerusalém, ali em Atos, capítulo 15, né? Quando nos foi dito que para nós, gentios, quando viéssemos para a igreja, né, para o Senhor Jesus, nós deveríamos não comer o sangue. Amém? Atos, capítulo 15, que nós já vimos isso também, né? Mas eu achei bem interessante um comentário do pastor Alderi na Bíblia de estudo dele, quando ele traz de uma maneira tipológica, porque ele gosta demais disso, né? De uma maneira tipológica, esta questão, colocando então características que seres humanos têm, que são características que o animal também tem. Então ele coloca assim, olha que interessante, ele fala assim, né? Que nós também devemos fazer essa distinção entre pessoas puras, impuras ou limpas, né? Porque pelo caráter, pela moral da pessoa. Então ele cita aqui alguns exemplos que eu vou ler aqui para vocês, que está na Bíblia dele. Ele diz assim, ó, Deus, animais, características naturais de um como de outro, né? Então ele fala assim, ó, como por exemplo, como um transformista hipócrita, qual um camaleão, ou seja, aquele ser humano que sabe ser camaleão. Todos nós sabemos, né? Sabe ser um camaleão, né? Sabe trocar de pele rapidinho, né? De gosto, de caráter, né? Dependendo da situação, do lugar, enfim. É um camaleão, que é um dos animais impuros. O que mais? Ele fala assim também, ó. Como um homem das boemias, deixa eu puxar mais para cá. Como um homem das boemias, como uma coruja. À noite é uma criança, né? Gosta da boemia, né? E, igual a coruja, que dorme o dia inteiro e só vai sair à noite para sua caça. Mesma coisa, sai à noite para caça. Como um homem astuto como uma serpente, que não deixa rastro. E assim por diante. Comer hoje desses animais significa aceitar tais valores nocivos, admirar tais características malévolas e conviver com elas sendo transformados por eles. Bom, não estou dizendo que não vamos conviver, nem ele está falando isso.
Vamos conviver com pessoas assim. Mas, amados, admirar seus valores, suas vidas, seus conceitos, torná-los ídolos, imitar seus costumes, imitar sua maneira de falar, sua maneira de se vestir, suas atitudes. Deixa que isso vá nos transformando, deixa que isso vai nos contaminando. Quanto a gente vê aí cristãos seguindo artistas, né? Aí de mídia, de música. E olha como eles são. Como vamos seguir uma pessoa dessa? Como vamos conviver com uma pessoa dessa? Então nós não devemos comer, ou seja, não devemos aceitar nem viver, nem pôr para dentro de nós tais valores, tais costumes. Amém? Achei assim maravilhosa essa tipologia que ele usou aqui nesse caso aí. Amém? Muito bem, então vamos agora para o capítulo 12, quando ele fala então da questão da mulher pós o parto. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ele fala da mulher pós o parto, né? E é interessante porque nós fazemos aqui a ciência, né? Daí 30 dias de dieta para a mulher, né? E ele está dando 33 de dieta no caso dos meninos e no caso das meninas, o dobro, 66 para sua dieta, para ela se purificar daquela menstruação que a mulher tem depois do parto. E quem tem filho, homem, filha, mulher, sabe que realmente é diferente, né? Interiormente ainda, o processo todo, no caso de meninas, é diferente dos meninos. Deus já sabe, por isso que ele já orientou direitinho como deve ser. Ele é maravilhoso. Então ele fala sobre essa questão da purificação e como deve ser tratado, né? Levar lá a oferta, aquelas coisas todas. No capítulo 13, ele vai tratar da lepra. Não é necessariamente, amados, lepra, como nós conhecemos, uma enfermidade. Todo tipo de enfermidade de pele, alergias, todo tipo, ele vai tratando nesse capítulo 13, como que o sacerdote deve agir. E interessante que não é apenas na pele. Ele manda que o sacerdote entre na casa, verifica se a casa tem bolor, verifica as condições que aquela pessoa está vivendo. Olha que interessante. Olha como... Não, Deus é demais. Você já sabe, né? Deus é demais. Aí o sacerdote deve examinar a família, examinar as condições, para então ver como que ele deve agir, e como que deve ser tratado essa situação. Tudo isso, gente, vinha para o sacerdote. Não ia para um médico, aliás, né? Vinha tudo para um sacerdote, o sacerdote que tinha que saber como era cada caso, como deveria tratar cada uma das situações. Então ele vai trazendo tudo isso no capítulo 14. No capítulo 15, ele trata da hemorragia, tanto de homem quanto de mulher, onde nós vemos o caso da mulher que Jesus curou, né? Com a hemorragia, como deve agir, se ela pode, o que ela pode tocar, o que ele pode tocar. E ele vai tratando, então, colocando todo esse cuidado. É muito lindo, irmão. Sabe por que eu acho isso tudo muito maravilhoso? Porque, primeiro, eles estavam ainda no deserto, vamos lembrar isso, né? Eles ainda não estavam na casa, eles ainda iriam entrar numa casa, eles estavam vivendo em tendas. E quando eles entrassem na cidade, em Canaã, eles iam herdar casas que eles não edificaram, que já tinham tido outros moradores. Olha só. Eles iam herdar plantação, que eles não plantaram. Eles iam herdar cidade, que eles não construíram. Eles iam herdar tudo aquilo, era deles. A ordem de Deus é que eles desalojassem os moradores todos. E aquilo tudo era uma herança deles, né? E nós vamos ver mais para frente aqui um pouquinho por que Deus determinou tudo isso. Já, vamos chegar lá. Então, ele então orienta quando vocês forem entrar nessa casa. Veja o cal, veja o que está escondido. Aliás, ele mandou que raspasse toda a pintura, porque poderia atrás daquela pintura nova estar ali um símbolo, algo ali maligno, né? Uma pintura que não deveria estar na casa do Filho de Deus. Então, ele vai dando todo esse cuidado, todo esse zelo com a sua nação. Amados, lembrem-se, eles estavam saindo do Egito como o quê? Fazia 2 anos só que eles tinham saído do Egito como escravos. Eles viviam como escravos.
dá libertação para um escravo, mas não muda a mente dele. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Ele vai continuar escravo, como a gente tem falado bastante, a questão de assumirmos a nossa paternidade. Então é isso, a nossa filiação, né, de quem nós somos. Então é isso que ele está fazendo aqui com este povo. Vocês não são mais escravos. Então ele está trazendo uma renovação de mente, mas infelizmente eles só sabem respeitar se tiver lei. Ele não espera isso de nós. Hoje nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo. Ele espera essa renovação de mente de nós. Né? Então hoje ele não precisa ficar botando tudo isso aqui para a gente. Né? Se bem que o sentido de toda a lei é válido, nós sabemos disso. Né? Muito bem, continuando então. Não estou pregando, estou dando aula. Capítulo 16. No capítulo 16, eu quero destacar, é importante a gente destacar que houve uma mudança aqui. Quando Deus... lembra lá a inauguração do tabernáculo? Né? Todo aquele ritual, toda aquela festa linda. O que aconteceu ali? Lembram? Aliás, foi a nossa última aula. Os 2 filhos de Arão, 2 dos filhos dele, se embebedaram e agiram de uma maneira imprópria, profanaram aquele lugar tão santo, e Deus, então, infelizmente, eles morreram. Aquilo agradou ao Senhor de jeito nenhum, tanto que ele deu uma ordem, dizendo que quem estivesse em serviço, todo sacerdote em serviço, era proibido beber vinho ou qualquer bebida forte. Então, qualquer destilado, qualquer bebida forte é proibido um sacerdote beber, justamente para que ele tenha noção do que ele faz. Aliás, Salomão em Provérbios, né, diz lá que o rei, que é uma loucura quem se deixa embebedar, que não deve beber, para não ser transtornado nos seus julgamentos. Então, aquela atitude daqueles 2 rapazes, Deus, para proteger seus filhos, não bebam, é proibido. E ele mudou algo também, que está aqui no capítulo 16. Arão deveria entrar todos os dias no Santíssimo, para oferecer ali a oferta ao Senhor, os sacrifícios ao Senhor como sacerdote pela nação. Todos os dias ele deveria entrar ali. Todos os dias nós oramos e vamos entrar na presença do nosso Deus, né? Mas agora ele muda. Ele diz 1 vez por ano só. 1 vez por ano, o sacerdote vai oferecer sacrifício por ele e vai oferecer sacrifício por toda a nação e vai entrar na minha presença, então. Então, houve essa mudança. Por causa desta situação, houve também esta mudança aí, que está aqui no capítulo 16. Amém? Continuando. Não cheguei ainda no sentido da aula principal que eu quero dar hoje para vocês. No capítulo 17, ele vai falar sobre os animais, agora sobre matança de animais, como deveriam agir, sobre essa situação aí. E aí chegamos no capítulo 18. Oh, glória! Chegamos onde eu queria chegar. Amém? No capítulo 18, tem dois assuntos muito fortes aqui para a gente tratar. O capítulo todo, ele vai tratar, gente, das normas com respeito ao casamento, à união conjugal e à união carnal. Então, ele diz assim, preste atenção, você está me acompanhando, não está? Então, aí, no seu capítulo 18, vamos ler. 18:1. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, eu sou o que sou, o que era e o que será, o vosso Deus. Não fareis as mesmas obras, preste atenção, não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, na qual habitaste, nem fareis conforme as obras da terra de Canaã, para onde eu vos levo, e não andareis segundo os seus costumes. Amados, foram por causa dos costumes daquela terra que Deus os destruiu a todos. Porque aquela terra já tinha sido dada a Abraão, é verdade. Mas foi necessário Deus fazer uma faxina ali.
E mesmo assim eles não fizeram. Eles não limparam a terra toda, não tomaram posse da terra toda, como foi a ordem do Senhor Deus. E o que aconteceu? Se contaminaram, né? A ponto de Deus ter que tirá-los de lá. Então, ele está dizendo aqui bem claro, eu entrei com a taça completou. Ele tinha avisado que a taça vai completar. A taça de Deus sempre completa, não é verdade? Isso tudo que a gente está vendo aí também na nossa terra. Oh, aleluia. Então ele está dizendo, não façam. E ele então vai dizer aqui, costumes que aquele povo fez e que ele não quer que se faça, né? Muito bem. O 5, cuidareis de cumprir as minhas leis. Continuando, o 6, nenhum de vós, presta atenção, ele começa aqui, nenhum de vós invadirá a privacidade de qualquer parente consanguíneo seu para descobrir ou desrespeitar ou ter relação sexual, é isso que quer dizer, a sua nudez. Eu sou o que sou. A nudez do teu pai, a saber, a nudez da tua mãe, não descobrirás. Ela é tua mãe. Não descobrirás. Não desrespeitarás a nudez de sua mãe. Olha aí, amados. Tanto o ato sexual como a questão... Hoje, mãe toma banho com filho. Pai toma banho com filha. E acho isso tão lindo, né? Tão moderno. Realmente, é moderno. É tão moderno que por essas coisas Deus traz o juízo. Cuidado, irmãos, com essa teologia liberal, moderna, que entrou na igreja. Cuidado, irmãos, cuidado. A irmã, está dizendo aqui, o respeito entre irmão e irmã, o respeito entre o pai e os filhos, a mulher do teu pai. Lembra lá em Coríntios, quando Paulo fica muito zangado com a igreja de Corinto, porque estava tendo ali um relacionamento entre tia e sobrinho, entre madrasta, né? Entre madrasta e o filho lá do marido, aquela confusão. E Paulo, tirem do meio. Tirem isso do meio. Como vocês estão permitindo isso? É para mostrar que padrão de Deus não envelhece nunca. O que diante de Deus é moral, é decente, é ordem, é puro, é santo, sempre foi e sempre será. Por isso que ele vai o tempo todo dizendo, eu sou o que sou. Ou seja, o que era, o que é, o que será. Eu não mudo. Ele não muda, os costumes não mudam. Aquilo que é de Deus, eu sou o que sou, o que era, o que é, o que será. A nudez da filha da mulher do seu pai, ela é sua irmã. Tios, está dizendo aqui também. A nudez da mulher do teu irmão. A tia com o sobrinho, o tio com a sobrinha. A questão da poligamia, não tomarás mulher juntamente com a sua irmã. Jamais descobrirás sua nudez além daquela que é a tua mulher, a tua esposa durante a vida. Poligamia que tanto hoje querem colocar. Se não tivéssemos alguns de Deus no nosso parlamento, vocês já viram essas leis todas que eles estavam passando, né? Uma das últimas era o incesto, que eles estavam permitindo dentro da lei. Estou falando do Brasil, viu, gente? Veja aí quem vocês vão votar nas próximas eleições. Ah, não falamos de política. Tem que falar. Nosso Deus fala de política. O incesto fazia parte. Se nós não tivéssemos lá alguns dos nossos gritando, já estaria nas nossas leis. E assim ele vai trabalhando, gente, com toda essa questão. A questão do ato sexual quando a mulher está menstruada. Não terás. Não terás conjunção carnal com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Adultério. Oferecer as crianças aos demônios.
Muita gente fala assim, não, eu não ofereço para Moloque. Olha o que ele diz lá, ó, 21. Não permitirás que alguém da tua semente seja oferecido a Moloque. Não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o que sou. Ele vai dando a lei, ele vai dizendo, eu não mudo. Eu sou o que sou. Eu fui, eu sou e sempre serei. Eu sou o que sou. Aleluia. Nós oferecemos sim, queridos. Oferecemos sim, quando permitimos, diante de uma internet. Estamos oferecendo nossos filhos para Moloque. Adoração a Moloque. O 22. Com varão não te deitarás, do mesmo modo que um homem se deita com mulher. É uma abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele. Nem mulher se ajuntará. É uma abominação. E ele fala, no 24, não vos contaminareis com nenhuma dessas abominações, porque por meio delas todas as nações que eu expulsarei diante de vós se contaminaram. Foi assim que a terra se contaminou. Portanto, eu visito agora a sua iniquidade contra ela, pois a própria terra, para castigo de seus moradores, os vomitará. Terremotos, pestes, a própria terra está vomitando os seus moradores. Forte, né? É Bíblia. É Deus, seres santos, porque eu sou santo. Muito bem. Eu falei que tinha duas coisas muito importantes, né? Duas leis muito importantes nesse capítulo 18. Esse capítulo 18 ele é assim, tremendo, fundamental. Além de toda essa questão aqui de moral, né? Toda essa questão, ele no versículo 4, quero voltar com vocês. 18:4, ele diz assim, vamos do 3. Não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, na qual habitaste, nem fareis conforme as obras da terra de Canaã, por onde eu vos levo, e não andareis segundo os seus costumes. O versículo 5, 18:5. Cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir viverá. Eu sou o que sou. Oh, glória a Deus. Uma promessa, um galardão, ele deixa aqui também. O homem que cumprir as minhas leis e viver por elas, que guardar os seus estatutos, como galardão, ele não prova a morte. Por isso o Senhor Jesus ressuscitou. O último inimigo tinha que ser vencido. E ele disse, eu vim para cumprir toda a lei. E quando então ele morre, a morte, ele suspira, né? E a sua alma vai ali, a morte vai examinar o seu corpo. A morte não encontra pecado nele. A morte não pode tocá-lo. O corpo dele era santo. Não havia pecado. Então, o inferno foi obrigado a vomitar. O Hades, né? Foi obrigado a vomitar, a entregar, a devolver o Senhor da vida. Porque ele cumpriu. Então ele recebeu como galardão o 18:5. A morte não toca. A morte não toca. Os que andam puros, os que são santos, os que buscam a santidade, aqueles que têm amor, temor por esse Deus maravilhoso. Amém, preciosos? Aí fica a nossa aula. Medite, estude, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você.
te trazer vitória em todas as áreas. Aquilo que ainda precisa, aquilo que ainda de alguma maneira você tem tropeçado. Essa aula é gloriosa, não para nos acusar, porque nunca ele veio para nos acusar, mas para nos libertar, para que cada dia mais e mais nós possamos crescer em graça, em sabedoria e em verdade. Até a próxima aula.